Hoje, então, é o último dia dessa série de mensagens, Elimine a Pressa definitivamente. É o nosso último dia dessa série. Essa é a série de mensagens que, honestamente, eu gostaria muito que todos assistissem, que todos vissem, que todos experimentassem. Por isso, eu vou começar fazendo um breve apelo, assim, se você, de repente, não pôde estar em todos os encontros, faltou alguma dessas mensagens, não deixe de dar uma olhadinha nas gravações. Realmente acho que esse é um tema muito, muito importante. E um segundo convite que eu preciso fazer para você é esse livro que inspirou essa série de mensagens, honestamente, de todo o coração, é o livro que eu gostaria que todos lessem. Eu recomendo fortemente que vocês leiam esse livro. É muito bom e muito importante para a nossa época. Fiquei muito feliz que eu vi que os exemplares que a gente tinha aqui na nossa livraria foram todos, não tem mais nenhum. Sinal de que algumas pessoas estão aproveitando essa oportunidade de aprofundar um pouco mais aquilo que tem aprendido. Mas não deixe, gente. Assim, olha, para mim, isso me ajudou demais a lidar com um dos maiores dilemas da nossa época, que você também sente, o tempo. Então, se você está procurando aí uma obra para ler, para crescer pessoalmente, que vai melhorar seus relacionamentos, que pode te ajudar muito a viver uma vida com Deus mais próxima, mais conectada, mais vibrante, este aqui é uma ótima recomendação. Então, sei mais o que eu posso dizer, tá? Então, fica aí a recomendação para vocês, tá? Nota aí, fica aí a dica. Então, se quiser pegar o celular, já fazer a compra, pode. Agora pode, né? Agora não tem problema. Para isso tem problema. Mas muito bem, nós temos visto nessa série de mensagens, Elimine a Pressa definitivamente, que a pressa, esse nosso jeito de viver, corrido, sempre correndo muito, sempre estressado, trocando de fila no supermercado, de faixa no trânsito, para ir alguns segundos mais rápido, nós temos visto que esse jeito corrido que nós vivemos tem nos feito mal. A pressa, ela tem um lugar na nossa vida para crises, mas quando ela se torna o nosso estilo de vida, aqui a gente começa a ter sérios problemas nos nossos relacionamentos. A pressa tem feito muito mal para os nossos casamentos e para os nossos relacionamentos com os nossos filhos. A pressa tem feito mal para a nossa saúde física, para a nossa saúde emocional. A gente vive hoje, né, se fala uma epidemia de pressa. E também se fala que nós vivemos uma epidemia de ansiedade. E o que os pesquisadores da nossa época estão dizendo é que isso não é coincidência. Isso está relacionado. A pressa tem desgastado a nossa saúde emocional. E ainda, talvez para nós, nesse momento mais importante, a pressa tem prejudicado e muito a nossa vida com Deus. Por isso que o psicanalista Carl Jung, tão famoso, ele escreveu certa vez, a pressa não é do diabo, a pressa é o diabo. Eu acho uma frase extremamente forte, extremamente contundente, que tenta, e olha só, ele é um psicanalista, não é nem um pastor, gente, que tenta abrir os nossos olhos para que existe algo errado acontecendo aqui, que nós precisamos ter atenção. Bom, mas talvez você se pergunte assim, Jorge, o que eu posso fazer para lidar com a pressa? Porque o nosso mundo é um mundo apressado, né? Queria eu poder desacelerar, queria eu poder ficar mais tranquilo, não dá. No livro, o autor tem algumas sugestões de algumas atitudes que a gente pode ter para desacelerar o nosso coração, a nossa alma. E eu só coloquei algumas aqui, tá? Outras eu nem coloquei algumas. Essas aqui eu tenho praticado todas e tem me feito muito bem. Deixa eu compartilhar com vocês, só para a gente ter uma ideia aqui. Olha só. Às vezes, olha só o desafio para você nessa semana. Topa ou não topa? Às vezes, escolha a fila ou a faixa no trânsito mais demorada e longa. Por quê, Jorge? O autor diz, se nós propositalmente, às vezes, nos negamos aquilo que a pressa quer de nós,
quando pessoas ou quando situações negarem o que a pressa quer de nós, a gente vai lidar com menos irritação. A gente já está um pouco mais acostumado com isso. Por que não? Por que não ficar ali alguns segundos a mais? Pensa nisso. 2, não olhe o celular enquanto dirige. Que tal a gente assumir esse compromisso? Eu sei que eu nem precisaria falar isso aqui, porque é uma lei, né, de trânsito. A gente não poderia usar o celular enquanto a gente dirige, mas é o que a gente muitas vezes não vê. Vamos ser sinceros, eu vejo muita gente aí usando o celular enquanto está dirigindo, enquanto está ao volante. E se a gente fizesse agora um pacto, não vou mais usar o celular enquanto eu dirijo, nem quando a sinaleira está vermelha. Que tal aproveitar esse momento para pensar um pouco? Para fazer uma rápida oração, para conversar com quem está no carro contigo. Não seria melhor? Outro desafio, chegue 10 minutos antes do compromisso marcado, sem o celular. Ou não olhando o celular. E aproveite um pouco esse momento de não fazer nada. E você vai ver que quando você está indo para o seu compromisso, você está indo 10 minutos antes, você está indo com algo que você vai chamar de calma, porque você não está com pressa. E quando você tiver no compromisso e chegar 10 minutos antes, você pode inclusive fazer uma coisa que a gente faz pouco hoje, conversar com a pessoa do seu lado. A gente conversou no estudo bíblico nessa semana. Conversar com a pessoa que está do seu lado. Uau, não dá para fazer isso. Outra dica, desabilite as notificações do seu celular. De todas as dicas que a gente vai ver aqui, essa foi a que mais me ajudou, a que mais transformou meu coração. Hoje meu celular não tem nenhuma notificação, nem do WhatsApp. Se eu quero saber se as pessoas me mandaram mensagem, eu tenho que abrir o aplicativo. Isso me dá um controle muito maior. Eu vejo quando eu vou abrir ou quando eu não vou. E quando eu vou responder, quando não. Não está ali a minha tela bipando o tempo todo. Eu sei que tem gente que por causa do trabalho, talvez não vai conseguir fazer a mesma coisa. Mas faça o que dá, reduza o que você pode. Quem sabe desabilitar as notificações? Seja uma ideia. Mantenha seu telefone desligado até depois do seu momento silencioso pela manhã. Lembra, 2 semanas atrás, nós falamos da importância de nós termos um momento com Deus, de renovação, de silêncio, de meditação, de devoção no início da manhã. Acordar antes da pressa. Lembra que a gente falou disso? Não sei se você está praticando ou não. Ligue seu celular ou olhe seu celular só depois desse momento. Deixe Deus ser o primeiro a tocar o teu coração num dia. Mais uma dica, defina um tempo limite para redes sociais e televisão. Gente, quando a gente vai dar uma olhada nas estatísticas de quanto tempo a gente gasta em redes sociais e televisão, ainda mais nessa onda agora de streamers e séries, quando a gente vai ver, a gente está em mais outro episódio, é assustador. É muito tempo. Sabe, eu estava vendo uma entrevista do CEO da Netflix, perguntaram para ele se ele estava muito preocupado com a guerra dos streamers. Né? Porque agora tem streamer de tudo que é lado, é Amazon Prime, é Disney, é não sei mais o quê. Perguntaram para ele se ele, como CEO da Netflix, estava preocupado com essa concorrência. Sabe o que ele respondeu? Ele disse, o nosso único rival é o sono. O que ele está querendo dizer? As pessoas elas estão tão envolvidas nesse universo de filmes e séries que os streamers não são uma grande competição. A gente tem a atenção das pessoas. São horas que a gente gasta toda semana. Eu não estou dizendo para você agora jogar sua TV fora ou deletar suas redes sociais, embora que de repente não ia fazer mal. Mas reduza. Reduza. Coloque um limite. Reduza. Quando a gente vê o tempo que a gente gasta em rede social e televisão, a gente percebe que, sim, a gente tem tempo. Nós temos tempo. Só gastamos mal. Mas olha só, tenha momentos específicos para responder mensagens e ler e-mails. Não precisa ler e-mail e responder mensagem o tempo todo, o dia todo. Eu sei, às vezes tem pessoas que, pelo seu trabalho, precisam. Ok. Mas se não, defina um horário para isso. Responda as mensagens no início da manhã, no final da manhã, por exemplo. Outra, essa aqui para mim é mais difícil. Ande mais devagar. Caminhe mais devagar.
O autor do livro, John Mark Comer, ele faz um comentário que eu nunca tinha parado para pensar, mas depois eu vi que fazia muito sentido. Ele disse que todas as pessoas mais espirituais que ele conhece, as pessoas que têm uma vida com Deus mais próxima e conectada, normalmente ele coloca caminho mais devagar. E ele viu que isso não era à toa, isso faz parte de um estilo de vida mais próximo do que Jesus. Eu tenho muita dificuldade com isso, mas eu estou tentando. Eu sou a pessoa que, quando eu olho, eu estou 2, 3 passos na frente dos meus filhos, levando eles para a escola, sabe? Eu estou tentando andar junto, devagar, aproveitando a caminhada. Quem sabe, se os nossos corpos vão mais devagar, aos poucos as nossas almas também vão. Última dica: tire férias longas. Isso é boa, né? Estava vendo as estatísticas, é assustador o número de pessoas que tiram 1 semana ou menos de férias. 1 semana ou menos de férias. É muita gente que está fazendo isso. Muita gente vendendo férias. O autor coloca que nós precisaríamos de, no mínimo, não é o ideal, é no mínimo 2 semanas de férias para começar a desligar. Então aproveite os seus tempos de férias, tire férias longas. Eu sei que as demandas são grandes, mas gente, precisamos tirar esse tempo. São algumas dicas, e eu sei que teriam muitas outras no livro, ou que a gente poderia inclusive trocar aqui juntos, mas aqui a gente consegue ver que existem coisas, e esse é meu ponto, que a gente pode ir fazendo para ir desacelerando a nossa vida, para ir tranquilizando a nossa alma, para viver um pouco melhor. E aqui deixa eu entrar para o assunto propriamente de hoje. É difícil desacelerar, porque nós temos algumas coisas que funcionam como uma espécie de motores para a nossa pressa. Nós vimos um desses motores na semana passada. Dê uma olhada lá se você não estava. E outro grande motor que nós temos para a pressa na nossa vida é a ansiedade. O Sêneca, filósofo, fala que a pressa e a ansiedade, elas são irmãs, elas andam juntas. Não sei se você já percebeu, mas é isso. A ansiedade alimenta a pressa alimenta a ansiedade. As duas funcionam como um ciclo na nossa vida. Eu lembro, gente, que uma vez eu estava conversando com uma amiga minha, justamente sobre desacelerar a vida dela estava muito corrida. E ela disse: Jorge, o meu problema em desacelerar, ela foi muito sincera, é a minha mente. A minha mente é muito acelerada. Eu fico sempre pensando no que eu tenho que fazer, são um monte de preocupações que eu carrego. Então, mesmo quando eu tenho possibilidade de desacelerar, eu não consigo ficar parado, não consigo ficar quieta. Eu começo a ver outras coisas e pensar no que eu preciso fazer. Se a gente não aprender a lidar com a nossa ansiedade, dificilmente a gente vai aprender a lidar com a nossa pressa. Por isso, hoje eu queria ver com vocês, pergunta muito desafiadora, como desacelerar uma mente preocupada e ansiosa? Como desacelerar uma mente preocupada e ansiosa? E a gente vai ver juntos mensagem do próprio Jesus. Você já imaginou? Se a gente tivesse a oportunidade de ir no centro de eventos aqui de Chapecó para ouvir uma pregação de Jesus, não é nem pregador A, B ou C, não, de Jesus. Você já imaginou? Seria ótimo? Quem perderia a chance? Ninguém. Se você estivesse lá no centro de eventos ouvindo Jesus pregar, provavelmente você ouviria algo assim. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa. Observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo, nem Salomão, nem Gisele Bündchen, em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles.
Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, obrigado, querido, muito obrigado. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe o que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Eu vou ler de novo essa parte. Busquem, pois, olha só, em primeiro lugar, vamos de novo, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia seu próprio mal. Pare e pense comigo aqui. Você está com o coração agitado, acelerado, semana turbulenta, é cliente, é fornecedor, é isso, é aquilo, é curso. De repente você vem para um evento e Jesus está pregando assim. Você não se sente desacelerando? Jesus dizendo, opa, peraí, veja os pássaros. Eles não têm comida para amanhã, mas calma, Deus vai alimentar eles amanhã também. Confia nesse Deus. Parece que Jesus está dizendo para as pessoas assim, opa, desacelera um pouco aí, respira fundo e aprende a confiar em mim. Essa é a grande mensagem que tem aqui. Vocês sabem que tem alguns estudos bem recentes, científicos, Universidade de Oxford, etc. e tal, que dizem que grande parte dos nossos pensamentos estão no futuro ou no passado. Acho interessante da gente perceber isso. Grande parte dos nossos pensamentos estão destinados ou a remoer o nosso passado, ou a se preocupar com o nosso futuro. Todo mundo aqui, né? A gente já experimentou isso. E Jesus está dizendo aqui, quando a tua mente se volta para o futuro e começa a se preocupar, a ficar ansiosa, a acelerar, porque você começa a ser sugado por todo esse monte de coisa que pode ser que não dê certo, e a sua vida começa então a acelerar e a começar a entrar com pressa, afinal de contas você tem muita coisa para fazer e para dar conta. Para, respira e exercita a tua confiança em Deus. Olha só os passarinhos. Deus não falta comida para eles nenhum dia. Confia nesse Deus. E aí, nesse momento, muitas vezes, o que as pessoas comentam comigo, não sei se esse é o caso, Georgia, eu até quero confiar em Deus, mas é difícil. Eu não consigo confiar em Deus. E aqui está o nosso erro. A gente trata, muitas vezes, a confiança em Deus como algo que eu tenho ou que eu não tenho. O George é uma pessoa, pastor, ele confia em Deus, ele tem confiança em Deus, eu não tenho. Não é assim. Confiança em Deus não é algo que eu tenho ou eu não tenho, eu nasci com ou nasci sem. Confiança em Deus é algo que eu exercito, é como um músculo, que eu tenho que ir exercitando. Então, a gente precisa aproveitar essas oportunidades justamente para a gente exercitar esse músculo da confiança em Deus. E quando é que a gente tem a oportunidade de confiar em Deus? Quando a gente tem problema, não é? Sabe, eu já ouvi pessoas dizendo assim, não, eu até confio em Deus, eu só tenho dificuldade de confiar em Deus quando eu estou passando por uma situação ruim. Mas é lógico. Porque quando você está passando pela situação boa, quando tudo está dando certo, você não precisa confiar nele, você está vendo o agir dele. Você está vendo o cuidar dele na sua vida, você não precisa confiar em nada.
Quando é que a gente tem a oportunidade de exercitar esse músculo da confiança? É quando a gente tem dificuldade. É ali que a gente tem chance de, apesar do nosso problema, apesar das situações saírem do nosso controle, a gente dizer, mesmo assim, Senhor, eu confio em Ti. Olha só, Tu não deixas faltar comida para os passarinhos, Tu cuida até das plantas no campo, então imagina o quanto Tu cuida de mim. É nesses momentos, é quando a gente está no perrengue, é quando a gente está com problema, ali a gente tem a chance única de exercitar o nosso músculo da confiança em Deus, de crescer na fé. Por isso que Jesus fala ali, você deve ter reparado, quando ele está falando sobre a confiança em Deus, ele diz, pessoas de pequena fé. Ei, gente, o problema é que vocês têm dificuldade de confiar, a fé de vocês ainda está muito pequena, vamos exercitar ela, é isso que Jesus está dizendo. E sabe que para mim, Jorge, eu gosto muito desse pensamento. Quando eu estou passando por um problema, perrengue, preocupação, angústia, dificuldade, sei lá, eu gosto de pensar, sinceramente, aqui eu tenho a chance de crescer em confiança em Deus. Aqui eu tenho chance de amadurecer espiritualmente. Aqui eu tenho chance de ser mais parecido com Jesus. E isso me ajuda a ver o problema numa outra ótica. Aliás, você já se perguntou por que Deus permite tanto perrengue na nossa vida? Por que Deus permite tanto problema? Talvez uma das respostas que a gente pode ter a partir desse texto é para nos ensinar a confiar, para nos dar a oportunidade de crescer na fé, para nos dar a oportunidade de amadurecermos espiritualmente e não confiarmos em nós mesmos, mas nele. E a confiança em Deus, ela tem dois princípios, de acordo com Jesus nesse texto. A confiança no poder de Deus, olha só, esse Deus cuida até mesmo de um passarinho, Ele cuida até mesmo de uma planta. Esse Deus é todo poderoso. E a confiança não no poder de Deus, mas também a confiança no amor dele. Olha o que Jesus fala, se Deus cuida assim de um passarinho, se Deus cuida assim de uma erva do campo, imagina o quanto Ele não cuida de você. Olha o valor que você tem. Então quando a gente chega com o coração angustiado diante de Jesus, eu imagino que Ele falaria alguma coisa do tipo, ei, peraí, pausa um pouco. Você confia no poder de Deus? Você confia que esse Deus criou o mundo, criou todas essas estrelas, criou esse universo, um universo tão imenso, tão gigantesco, que até hoje a gente não sabe o limite dele? Você acha que o seu problema é problema para esse Deus? Nesse momento a gente diria não. Então espera um pouquinho. Você confia no amor de Deus na sua vida, que esse Deus realmente se importa com você, que para Ele você é valioso, que para Ele você é alguém muito importante? Se você tem dúvida, você pode olhar para a cruz. Esse Deus deu o seu único filho por amor a você. Você tem dúvida alguma de que você é importante e amado por Ele? Olha só a prova de amor que Ele deu tudo que Ele tinha de mais precioso por amor a você. Nesse momento a gente diz, é verdade, eu sei, Ele me ama. E Jesus diria para nós, se você crê que Ele pode tudo, e se você crê que Ele te ama profundamente, está angustiado com o quê? Está ansioso com o quê? Exercita a tua confiança, exercita a tua fé, aproveita que Deus está te dando uma oportunidade de crescimento. Assim a gente vê de uma outra forma, né? O Henry Nouwen, olha só, ele tem uma frase que eu gosto muito, ele diz, grande parte de nossas preocupações está enraizada em nossos desejos de controlar. A oração nos ensina a nos abrir para a ação de Deus, em vez de tentar controlar tudo. O que é a oração? A oração é a gente dizer, é verdade, Deus, tem muita coisa que eu não controlo, mas eu confio naquele que controla. Por isso eu entrego para Ti. Mas indo adiante, no texto que a gente leu, nessa pregação de Jesus, tem uma outra parte que eu acho muito preciosa, que a gente fala muito pouco dela.
Jesus fala assim: deixe para amanhã o mal de amanhã, porque cada dia tem o seu próprio mal. O que Jesus está fazendo aqui é nos ajudando a deixar o mal de amanhã para amanhã, e Ele está nos conectando com o hoje. Percebe como são as coisas? Quando uma pessoa, por exemplo, recebe um diagnóstico de câncer, coisa grave, né? E aí, o que essa pessoa normalmente pensa? Ela pensa assim: nossa, câncer. Como é que vai ser o tratamento? Como é que vai ser a quimioterapia? Como é que vai ser? Vai ter reação ou não vai ter? Será que vai cair meu cabelo? Não vai. Será que eu vou ter que fazer radioquímio? Será que a cirurgia para retirada do tumor vai dar certo? Será que depois, quando a gente fizer a consulta de acompanhamento, como é que vai ser? E se o câncer voltar? O que você está fazendo? Você está vivendo o mal de 4 ou 5 anos num dia. Tem como? Não tem. Jesus está dizendo: opa, deixa o mal de amanhã para amanhã. E você se concentra no que então? No hoje. No hoje. Sei lá, você resolveu ter um filho. Primeiro filho, esperado, amado, toda aquela expectativa. E de repente, você descobre, no pré-natal, não sei, que ele vai ser um filho especial, que vai ter necessidades especiais. O que é o normal de uma pessoa nesse momento? É ficar pensando: nossa, e agora? Como é que vai ser? Será que a gestação vai dar certo? Como é que vai ser quando nascer? Como é que vai ser quando ele for para a escola? Será que os colegas vão aceitar? Como é que vai ser quando a gente envelhecer? Será que a gente vai conseguir continuar cuidando? Como é que vai ser quando a gente não estiver mais aqui? Quem vai cuidar dele? O que você está fazendo? Você está vivendo o mal de 60 anos num dia. E Jesus está dizendo: o mal de amanhã, se concentra no hoje. E se você olhar para o hoje, o que você vai ver? Sabe o que você vai ver? Beleza. Eu estava bem preocupado com algumas coisas, angustiado. Você vai perguntar assim: pastor, se preocupa com as coisas? Se preocupa. Se preocupa com o quê? Com vocês, de verdade. O que a gente se preocupa é com vocês. Como é que vocês estão vivendo a vida de fé? Como é que vocês estão vivendo? Como é que vocês estão lidando com os problemas? A gente quis cuidar de todo mundo e tal, né? E eu estava preocupado e angustiado. E aí eu estava estudando justamente sobre isso. E aí eu pensei: é verdade. Deixa eu parar de pensar no problema de amanhã e vamos olhar para o hoje. E aí, quando eu me concentrei no hoje, sabe o que eu vi? Vocês sabem o que eu vi? Eu vi duas crianças correndo pela sala. Eu vi uma esposa linda desfilando pela casa. Depois vocês falam para ela: por favor, ela não está aqui, eu preciso fazer minha moral, me ajuda. Eu vi um dia lindo para ser vivido, aquele dia estava muito bonito. Eu vi uma casa boa para morar e muita coisa boa para fazer. Eu vi um mar de possibilidades. E aí eu comecei a ver que quanto mais eu olhava para o presente, mais essas preocupações do amanhã se desmanchavam. Que tal você fazer o mesmo? Já parou para pensar nisso? C.S. Lewis, no livro que deixou ele mais famoso, que se chama Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, tem ali na livraria inclusive, é um livro onde ele faz uma brincadeira. É um diabo, um demônio mais experiente, escrevendo cartas para um demônio menos experiente, instruindo ele. Você imagina o que vem aí, né? E num dos trechos, numa das cartas desse demônio mais velho para o menos experiente, ele diz o seguinte: os humanos no tempo, os humanos vivem no tempo, mas nosso inimigo os destina à eternidade. Olha só. Ele, falando de Jesus, portanto, creio eu, quer que eles estejam presos majoritariamente para a própria eternidade e para aquele momento no tempo que eles chamam de presente, pois
O presente é o ponto em que o tempo toca a eternidade. Quanto mais você estiver no presente, menos remoendo o passado, menos se preocupando com o futuro, mais você vai estar conectado com Jesus e com a eternidade. Faz sentido para você? O que uma pessoa com câncer, se ela olhar para o presente, o que ela vai ver? Ela vai ver a sua família ainda ali. Ela vai ver um dia para viver. Ela vai ver razões para sorrir, para se alegrar. Muitas vezes o mal de amanhã é justamente o que nos impede de viver a alegria do hoje. O que uma pessoa esperando agora um filho especial, se ela olhar para o presente, ela vai ver uma gestação, uma vida se formando. E uma criança que vai trazer muita alegria para sua casa. O mal de amanhã é o que nos impede muitas vezes de viver a alegria do presente. É isso que Jesus está dizendo. Bom, desse jeito, a gente entende o segundo ponto aqui. Pare, respire, exercite sua confiança em Deus e perceba a alegria do presente. A pressa vê o tempo como um recurso escasso que precisamos aproveitar ao máximo. Deus nos convida para enxergá-lo como um presente gracioso que podemos viver com alegria. Que diferença, né? O poeta William Stafford, ele fala: o que podem dar a você que será melhor do que o agora? O que podem dar a você que pode ser melhor do que o agora? E aí? Fiz isso. Quando a preocupação vem e começa a acelerar minha vida, eu paro, desacelero, respiro, exercito minha confiança em Deus, foco no presente. O que vai acontecer comigo? Vai acontecer que agora você vai ter mais tempo. Mais tempo para quê? Para mexer no celular? Não. Mais tempo para buscar a Deus. Em primeiro lugar, e repara como Jesus insiste nisso, em primeiro lugar. E aqui a gente percebe algo que é muito importante. A gente fecha um ciclo. A gente desacelera e respira diante das preocupações. A gente exercita a nossa confiança em Deus, a gente foca no presente e a gente começa a estar mais livre para realmente buscar a Deus. E aí quando as preocupações vêm, nós estamos muito mais suscetíveis e fortalecidos para desacelerar, respirar, exercitar nossa confiança em Deus e recomeçar esse ciclo. Que eu quero dizer é que se você está vivendo isso vai ser cada vez mais presente na sua vida, isso vai cada vez tomar mais conta do seu coração, como um ciclo girando dentro de você. Isso para mim aqui tem se tornado um mantra nos meus últimos dias, nas últimas semanas e meses. Quando as preocupações vêm, a ansiedade vem, começam a dominar meu coração, eu realmente paro e eu repito exatamente isso. Se acelere. Respire. Exercite a confiança em Deus. Perceba a alegria do presente. Busque o Senhor em primeiro lugar. E isso tem desmanchado tanta coisa. Repita isso com você. Faça isso também. Repita essas frases para você mesmo, que vão te lembrar o caminho de Jesus para lidar com a ansiedade. Como palavra final dessa série de mensagens, deixa eu dizer para vocês, eu tenho tentado lutar contra a minha pressa. E o que eu tenho experimentado nessas últimas semanas de luta contra a pressa? Meses. Tem sido uma jornada com seus altos e baixos. Sendo bem sincero. Às vezes eu me sinto como uma onda, sabe? Dando 2 passos para frente e 1 para trás. Às vezes a pressa me engole de novo. Mas eu estou tão consciente do quão mal ela faz, que eu estou determinado a lutar contra ela. E eu tenho usado as práticas de Jesus para isso, que a gente viu durante essa série de mensagens: silêncio e solidão, simplicidade, um dia de adoração e descanso, a confiança em Deus. Isso tem feito tão bem. E eu queria muito estimular vocês a lutarem contra a pressa também. Eu queria muito estimular vocês a dizerem: eu quero viver com mais qualidade, como Jesus vivia. Vai ser uma jornada difícil, porque a gente vive numa sociedade apressada,
Mas eu tenho plena convicção de que se a gente conseguir adotar um ritmo de vida mais saudável, nós viveremos melhor. E o mais importante de tudo, nós viveremos mais próximo de Deus e daquilo que realmente importa na nossa vida. Então vamos lá, gente. Vamos encarar uma luta contra a pressa. A pressa que tem dominado o nosso coração e nos afastado da nossa família e do nosso Deus. Vamos tentar desacelerar onde a gente pode, para a gente viver um ritmo de vida mais saudável e bom que nós tanto queremos. Sabe, Paulo, ele resume isso muito bem, dizendo: esforce-se para ter uma vida tranquila. Eu sei que não vai ser fácil, mas se esforce, tente, e se cair, não tem problema, levante de novo, mas dessa vez levante com menos pressa. Se me perguntassem, Jorge, como pastor da igreja Melk Chapecó, o que você mais deseja para as pessoas que você tem cuidado? Eu iria dizer que eles aprendam, que nós aprendamos a lidar melhor com o tempo. Porque eu acredito que nós deixamos de crescer muito espiritualmente. Nós poderíamos viver uma vida com Deus muito mais vibrante. Nós poderíamos viver relacionamentos muito melhores se nós aprendêssemos a lidar melhor com o tempo. Como disse o Stephen Covey, se nós conseguíssemos fazer com que a nossa agenda realmente seguisse os nossos valores. Porque muitas vezes a gente fala que Deus está em primeiro lugar, mas a nossa agenda fala isso. A maneira como nós lidamos com o nosso tempo realmente fala isso. Eu desejo do fundo do coração para a minha vida, para a sua vida, que Deus esteja realmente em primeiro lugar. Desejo do fundo do coração que a gente aprenda a viver um ritmo de vida mais saudável, onde realmente nós buscamos o reino de Deus por primeiro. Se isso acontecer, sua vida, nossa igreja, serão profundamente impactados. Mais difícil do que seguir a Jesus é seguir a nós mesmos. Isso nos leva à exaustão. Por isso eu queria que você refletisse um pouquinho. Aliás, vamos fazer assim? Feche seus olhos. Pode ser? Pode ser? Feche o olho. E agora respira fundo. Desacelera um pouco. Se tem alguma outra coisa ocupando a tua mente, deixa isso agora de lado. Eu vou te fazer uma pergunta só. Presta muita atenção nessa pergunta. Como você vai viver daqui para frente? Você seguirá a mesma antiga história exausta e sem criatividade, da pressa, da ocupação, da vida barulhenta, materialista e cheia de propagandas? Tentando colocar um pouco de Jesus enquanto navega pela vida, indo à igreja quando der, orando quando der tempo? É assim que você quer viver? Ou você se lembrará de que existe outro caminho, pegará a próxima saída para o caminho estreito, alterará radicalmente o ritmo de sua vida e tomará o jugo suave de Jesus? O que você vai fazer? Que decisão você vai tomar? Que espaço realmente na tua agenda Deus vai ter? Pense nisso. E se você quer realmente convidar o Senhor Jesus para ser o primeiro lugar na sua vida, eu te convido a repetir comigo essa oração que nós vamos fazer agora. Senhor Jesus, me perdoa, porque eu tenho dado tanta atenção para outras coisas e muitas vezes tenho te deixado de lado. Eu não tenho realmente te colocado em primeiro lugar. Mas a partir de hoje, eu quero te buscar como minha máxima prioridade.
que nem o cansaço ou outros compromissos me tirem o tempo de estar contigo. Que tu possa, Senhor, fazer com que eu viva uma vida mais vibrante contigo. Acende, Senhor, a chama que um dia se apagou em mim. Que eu possa viver sem pressa, mais próximo de Ti e do que realmente importa. Esse é o meu compromisso. Em Teu nome. Amém. Eu tenho 2 recados rápidos para você que tem acompanhado as nossas mensagens. Primeiro, eu queria muito te encorajar, se for possível, a você participar dos nossos encontros presenciais. É uma forma de nós podermos nos conhecer e de você poder aprender ainda mais com a gente. Segundo recado, se você deseja contribuir financeiramente com a nossa comunidade, todos os nossos dados bancários estão aparecendo agora na sua tela. Essa é uma forma importante de você nos ajudar a espalhar ainda mais a mensagem de Jesus para fazer diferença no coração de ainda mais pessoas. Pense nisso. Até a próxima!